Muito bom dia para todo mundo. Hoje estamos aqui novamente, hoje com um voo solo, como a gente costuma dizer. E hoje estamos trazendo aqui mais um tema de Caminhos do Espiritismo, trazendo a Revista Espírita, que foi publicada por Allan Kardec, dessa vez a edição de janeiro de 1860. Já eu estou aqui fazendo besteira. E hoje a gente tem aqui para trazer um trecho que não foi estudado na época quando a gente trabalhou esse tema, essa revista, que se chama Conselho de Família. Aí a gente vem pensando, que família é essa, né? Ou seja, quais são as famílias? Será que tem diferença uma família espírita de outra família? Muito estranho isso, a princípio, quando a gente parar para pensar. E Kardec, primeiramente, remete a um outro texto publicado em setembro de 1859, chamado O Lar de uma Família Espírita. Nesse texto, Kardec diz o seguinte, que cerca de 3 anos antes, uma senhora, cujo nome inicial se chama G, ficou viúva com 4 crianças. Hoje seria mais difícil, mas ainda existem famílias numerosas assim, mas na época era relativamente comum. O filho mais velho é um rapaz amável de 17 anos e a filha mais moça, uma encantadora menina de 6. Então temos aí crianças ou jovens de 6 a 17 anos compondo essa família além da própria mãe. Continua Kardec. Desde muito tempo, essa família se dedica ao espiritismo e antes mesmo que essa crença havia se tornado tão popular como hoje, marido e mulher tinham uma espécie de intuição que diversas circunstâncias haviam desenvolvido. O pai, o senhor G, havia aparecido para ele várias vezes na mocidade, sempre para preveni-lo de coisas importantes ou para lhe dar conceitos úteis. Então, estamos lidando com um médium ostensivo e que tinha contato com um familiar. Muito interessante. Provavelmente muitas pessoas também têm isso e que age de maneira bastante intuitiva com relação a esse tema. Continua Kardec. Fatos semelhantes também se haviam passado entre os seus amigos, de sorte que para eles a existência de além-túmulo não era objeto da menor dúvida, assim como não o era a possibilidade de nos comunicarmos com nossos entes queridos. Então, nós temos aí uma coisa importante, a reflexão necessária para nós entendermos a questão da mediunidade, e que era difundida talvez não com esse nome, mas que pelo menos é encarada com naturalidade por algumas pessoas. Continua Kardec. Quando o Espiritismo surgiu, foi apenas a confirmação de uma ideia bem assentada e santificada, pelo sentimento de uma religião esclarecida, pois aquela família é um modelo de piedade e de caridade evangélica. Eles já eram adeptos desses valores, considerados cristãos em seu maior grau máximo, e atuavam dessa maneira, da melhor maneira possível. Continua Kardec. Na nova ciência, aprenderam os meios mais diretos de comunicação. A mãe e um dos filhos tornaram-se excelentes médiums. Mas, longe de empregar essa faculdade em questões fúteis, todos consideravam-na um precioso dom da providência, do qual não era permitido servir-se, senão para coisas sérias. Assim, jamais a praticavam sem recolhimento e respeito, e longe das vistas dos importunos e curiosos. Ou seja, além do recolhimento, eles evitavam coisas do tipo: qual é o número da Mega-Sena? Qual é a questão que, infelizmente, sei lá, o que vai acontecer amanhã? Qual vai ser o término da novela tal? Ou como vai ficar essa nova guerra que está aí? Como é que vai ficar? E os 40 conflitos da humanidade? Enfim, nada dessas coisas de curiosidade, mas sim questões que faziam referência a questões da própria humanidade e questões sérias também. E aí Kardec continua. Nesse meio tempo, o pai adoeceu. Pressentindo seu fim próximo, reuniu os filhos e disse: Sinto que vou deixar-vos daqui a pouco, mas também sinto que, por vossa fé na imortalidade, encontrareis força para suportar essa separação com coragem, assim como eu levo o consolo de que poderei sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos. Assim chamai-me quando eu não estiver mais na terra.
Virei sentar-me ao vosso lado e conversar convosco, como fazem os vossos antepassados. Na verdade, estaremos menos separados do que se eu partisse para uma terra distante. Se pudéssemos prestar uma diferença, talvez aí tenhamos encontrado uma delas. Primeiramente, a possibilidade de contato com irmãos já desencarnados, independentemente do grau de parentesco com o qual nós estivemos ligados pelos laços de carne, e que, a princípio, mantemos o contato porque nós estamos sempre em essas relações e elas são mais frequentes do que costumamos imaginar, porque eles estão ao nosso lado sem nos percebermos. Vocês, por exemplo, podem não estar vendo, mas certamente há algum espírito me intuindo aqui. Da mesma forma que vocês aí, ao escutarem essa mensagem, também estão com irmãozinhos, irmãzinhas aí, procurando também trazer reflexões, dar orientações e que muitas vezes fogem à nossa capacidade de síntese e de orientação. Mas o pai continuou ainda disse o seguinte, aliás, é uma parte que Kardec nos diz. Alimentadas nas ideias espíritas, essas crianças não se consideram separadas do pai. Para elas, ele está presente. Temem praticar a menor ação que possa desagradá-lo. É claro que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de orientação para não nos tornarmos neuróticos, mas esse respeito que era tido com o pai se mantém, porque afinal, apenas o corpo físico se desfez, apenas foi despista a peste física, o espírito continua agindo. E aí nos diz Kardec, uma noite por semana, e às vezes mais, é consagrada a conversar com ele. É claro que é muito comum entre o meio espírita, existe o chamado reunião do Evangelho no Lar, muitas vezes chamada de culto do Evangelho no Lar, que é meio delicado, especialmente para nós progressistas, chamarmos de culto, mas a rigor, essa reunião de estudos em casa, estudos domiciliar, é bastante estimulada entre nós no meio espírita. Já soube que entre os irmãos protestantes tem a devocional, que é algo semelhante. Mas, nesse caso, temos uma espécie de reunião mediúnica, algo que o movimento espírita conservador não recomenda, mas que, a rigor, Kardec não via nenhum problema em que essa reunião aconteça de maneira respeitosa e, é claro, levando-se em conta que, nesse caso, esses irmãos reunidos nessa família tinham essas reflexões, tinham a caridade e tinham esse respeito muito importante. Continuou aqui Kardec. Existem, porém, as necessidades da vida que devem ser providas, pois a família não é rica. E outras coisas que o Kardec menciona nesse fato é que havia uma festa anual que não era esquecida. É sempre um dia solene para o qual convidam os avós e os demais mortos da família, sem esquecer um irmãozinho falecido há alguns anos. Os retratos são enfeitados de flores e cada criança prepara um pequeno trabalho, por vezes apenas uma saudação tradicional. O mais velho faz uma dissertação sobre assunto grave. Uma das meninas toca um trecho de música, a menor conta uma fábula. É o dia das grandes comunicações e cada convidado recebe uma lembrança dos amigos que deixou na terra. Em reuniões mediúnicas, alguns irmãos também acontecem de, em alguns momentos, considerados mais solenes, se colocarem dessa forma. Mas, a rigor, isso já não é um caso de família espírita, mas esses dias, digamos, uma festa anual, a gente vê que não é uma bebedeira, como a gente costumaria fazer aqui, mas que pelo menos contaria com uma reflexão um pouco maior e um pouco melhor, para que haja um acolhimento, sabendo que esses irmãos estão ao nosso redor, e é claro, para atrair irmãos de uma determinada sintonia mais elevada, precisamos também de um comportamento mais elevado. E aí continua Kardec. Alguns amigos que partilham das mesmas convicções e que são devotos da mesma religião são os mesmos admitidos a participar desse banquete do sentimento. Um dia, entretanto, foi de luto para a família, dia de verdadeiro pesar. O pai havia anunciado que durante algum tempo, longo tempo mesmo, não poderia vir. Ele havia sido chamado para uma importante missão longe daquele ambiente. A festa anual não deixou de ser celebrada, mas foi triste, pois o pai lá não estava. Ao partir, ele havia dito: meus filhos, que ao meu retorno eu vos encontre todos dignos de mim.
cada um se esforce por se tornar digno dele. Eles ainda estavam esperando. Isso em setembro de 1859. Partindo agora para o texto Conselho de Família, ele menciona que quem mandou essas comunicações foi um negociante da cidade de Bordeaux, chamado Senhor Rabache. E foram 5 sessões de mensagens bastante interessantes que acho que merecem reflexões nossas aqui para o nosso horário da manhã. 6h30 da manhã, vamos fazer reflexões para o nosso dia. Então, ele pergunta ao Espírito, se a primeira sessão, se podia dar alguns conselhos aos membros presentes. E o Espírito respondeu que sim, que eles tenham confiança em Deus e que busquem instruir-se nas verdades eternas e imutáveis, que lhe ensinam o livro divino da natureza. E é muito interessante quando a gente analisa isso, porque Deus está na natureza, Deus se manifesta por meio das questões naturais. Então, é um ponto importante para a gente analisar a partir daí. E o Espírito continua. Ele contém toda a lei de Deus, ou seja, o livro divino da natureza. E os que sabem ler e compreender seguem apenas o caminho verdadeiro da sabedoria. Que nada do que verão seja desprezado, pois cada coisa traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, elevar a alma para Deus e dele aproximá-la. Em tudo quanto ferir a inteligência, procurem sempre distinguir o bem do mal. O primeiro para praticá-lo, o segundo para evitá-lo. Olha que coisa sublime, que coisa necessária. E daí a necessidade que a gente tem de conhecer tudo. Não podemos deixar de lado o conhecimento. Pelo contrário, precisamos adquiri-lo e conhecer todas as virtudes e todos esses conhecimentos exatamente para não cairmos numa situação nem de bem ou de mal, sem levar em conta a escolha que nós devemos fazer sempre. Ela deve ser racional. E continua o Espírito. Que antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o eterno. Isso está em destaque. Que os guiará ao bem e não os enganará jamais. Ou seja, nós precisamos elevar nosso pensamento antes de tomar qualquer atitude. E especialmente para saber como agir. E se julgar, é claro, a gente tem de levar em conta de maneira bastante delicada, que não é simples. Na segunda sessão, o Espírito disse o seguinte: se me amais, procurar instruir-vos. Só aí já daria um seminário para a gente parar para pensar, porque o conhecimento que o mundo nos proporciona é importantíssimo. E se levarmos em conta também na primeira comunicação, que falou do livro divino da natureza, olha quanta coisa nós temos a investigar, e quanta coisa nós podemos adquirir a partir daí. E aí nos diz ainda: reuni-vos muitas vezes com esse pensamento e ponde vossas ideias em comunhão, ou seja, vamos nos reunir em pensamento para isso. Vamos envolvermos-nos numa espécie de uniformidade de pensamentos. Somos mais fortes assim. Continua o Espírito. É um excelente meio, pois em geral só intercambiamos coisas que julgamos boas. A gente se envergonha das más. Assim, são guardadas em segredo ou só são comunicadas aos que queremos tornar cúmplices. A gente vê por aí realmente. Enquanto a gente ainda tem dificuldade para lidar com esse tema, com essa situação. Continua Kardec. Distinguem-se os bons dos maus, aliás, o Espírito. Distinguem-se os bons dos maus pensamentos, porque os primeiros, ou seja, os bons pensamentos, podem, sem receio, ser transmitidos a todo mundo, aos passos que os maus pensamentos não poderiam, sem perigo, ser comunicados senão a alguns. E daí o cuidado de a gente poder também separar os pensamentos que nós estamos recebendo ou estamos produzindo. Continua o Espírito. Quando vos vier um pensamento para julgar de seu valor, perguntai-vos se podeis torná-lo público sem inconvenientes, se não produzirá nenhum mal. Olha quantas guerras seriam evitadas. Olha quantas confusões seriam evitadas. Especialmente nesse momento de redes sociais, em que as pessoas se atrapalham, se atravancam, se guerreiam, se cancelam. Quantas coisas seriam evitadas se
procurássemos respeitar e tivéssemos esse cuidado. E aí continua esse espírito. Dai-vos bons conselhos mutuamente, e nisto só tendo em vista o bem daquele a quem os dais, não o vosso. Ou seja, vamos pensar, tudo bem, é importante se colocar no lugar do outro, sim, mas será que o conselho que você receberia, gostaria de receber o mesmo que ele vai precisar, que vai gostar, ou necessita daquele conselho? É algo para se pensar, realmente. Continua o Espírito. Vossa recompensa estará no prazer que experimentais em ser úteis. Precisamos também pensar nisso. Qual a utilidade nossa no planeta? De que forma nós podemos nos tornar ainda mais úteis, como nós estamos fazendo aqui com o canal Paz e Bem? Continuando. A união dos corações é a mais fecunda fonte de felicidades. Se muitos homens são infelizes, é porque só procuram a felicidade para si mesmos. Olha o problema do egoísmo aí. Pensando não só no egoísmo pessoal, mas egoísmo de classe, egoísmo de estados, de elites ou de classes sociais. Continuando. Digo a felicidade, não a fortuna, porque até aqui esta última, ou seja, a fortuna, só tem servido como sustentáculo à injustiça. O objetivo da existência é a justiça. Esse conselho é de 1860. Estamos em 2022, parece que ainda não levamos em conta esse conselho. Talvez seja interessante a gente divulgá-lo para que a gente possa pensar. Até porque a fortuna, nesse caso, não é o destino, mas é o dinheiro realmente. E aí continua o Espírito. Olha, se a justiça fosse praticada entre os homens, e o mais afortunado seria aquele que realizasse o maior número de boas obras. E geralmente os que têm grande fortuna realiza aquele bem assim, tá? Eu tenho muito dinheiro, vou ajudar, eu vou me promover. E a gente se esquece, especialmente para quem estuda Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá que não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. E aí a gente tem que analisar de que forma a gente deve fazer o bem. É no silêncio, é no cuidado, é no escurinho. E fazer o bem sem o desejo do retorno, sem o desejo de ser retribuído. Continua. E é claro, lembramos também do chamado óbolo da viúva, em que a gente tem aí aquela questão de você doar até o limite da sua capacidade. No caso do óbolo da viúva, tem a ver com você doar mais do que você doaria em sã consciência ou em condições normais de temperatura e pressão. Mas essa doação é mais valiosa porque a pessoa doa aquilo, inclusive, que ela necessita. Vamos chegar um momento que, se Deus quiser, que não precisaremos disso. Mas, a princípio, esse é o caminho que o Espírito também nos diz. E ele diz mais ainda. Se, pois, quiserdes tornar-vos ricos, meus filhos, praticai muitas ações boas. Pouco importa os bens do mundo. Não é a satisfação da carne que se deve buscar, mas a da alma. A satisfação da carne é efêmera. A satisfação da alma é eterna. E essa satisfação da alma está em fazer o bem e não em receber. Na terceira sessão, nós temos o seguinte. Temos de confiança em Deus, que jamais abandona os que fazem o bem. Aquilo que julgais o mal, com frequência, só o é em relação às vossas concepções. E por que isso? A gente lembra daquele velho ditado, há males que vêm para o bem. Isso porque a nossa concepção sempre é da vida física. Nós precisamos pensar no mal, no bem ou no mal, sempre com relação à vida espiritual, que é eterna. Pelo menos para nós espíritas, que somos reencarnacionistas, ou podemos dizer em outros termos, pensamos na pluralidade das existências, nós vamos estar sempre encarnando e reencarnando e lidando com essas visões. Então, tudo que é aquilo que acontece na carne é passageiro, temporário. E aí, continuando. Também, às vezes, o mal real vem apenas de um desânimo ocasionado por uma dificuldade, que a calma de espírito e a reflexão teriam evitado. Ou seja, muitas vezes é uma distração nossa. A gente está muito ligado à matéria e se esquece dessa visão espiritual, de que a vida é eterna e de que tudo é passageiro. E aí continua.
Assim, refleti sempre, como já vos disse, reportai tudo a Deus. Quando experimentais qualquer pesar, longe de vos abandonardes à tristeza, ao contrário, resisti e fazei todo o esforço para triunfar, pensando que nada se obtém sem trabalho e que muitas vezes o sucesso é acompanhado por dificuldades. Invocai o auxílio dos espíritos benevolentes. Eles não podem, como vos ensinam, fazer boas obras em vosso lugar, nem obter algo de Deus para vós, pois é preciso que cada um conquiste por si mesmo a perfeição a que todos estamos destinados, mas podem inspirar-vos o bem, sugerir-vos conduta conveniente e ajudar-vos com o seu conforto. Como? Pela intuição. Nós todos temos essa capacidade intuitiva desenvolvida. Se percebermos, nós vamos receber todas essas orientações intuitiva. Não necessitamos ter uma comunicação por escrito ou comunicação audiente. Os espíritos estão ao nosso lado, procurando trazer todas essas informações, o tempo todo. Mas o espírito ainda diz mais. Eles não se manifestam ostensivamente, mas no recolhimento. Escutai a voz da vossa consciência, lembrando-vos de meus conselhos precedentes. Confiança em Deus, calma e coragem. E especialmente nesse momento de desemprego, total desespero, não somente por conta da guerra, mas na própria situação política e econômica que nós nos encontramos, nós precisamos realmente ter coragem, continuar vivendo, porque tudo vai passar. Mas é claro, com o nosso esforço, no voto certo e lutando para a gente superar essas dificuldades. E lembrando também que não basta o individual, nós temos o social a envolver também. Na quarta sessão, o Espírito disse: é preciso continuar as sessões até que um médium se manifeste para substituir o que vai vos deixar. Provavelmente já havia algum que estava deixando e outro iria se colocar à disposição. Continua o Espírito. Está cumprido o seu papel de iniciador entre vós. Continuai que começaste, porque vós também servireis um dia à propagação da verdade que neste mundo é proclamada, no mundo inteiro pelas manifestações ditas dos Espíritos. Convencei-vos, meus filhos, de que, em geral, o que se estende na Terra, se entende na Terra por Espírito, só é Espírito para vocês, para vós. Ou seja, para a gente, Espírito é apenas o desencarnado. Continua Kardec. Aliás, o espírito. Depois que esse espírito ou alma se separa da matéria grosseira que o envolve, para vós não tem mais corpo, porque vossos olhos materiais não mais o veem, mas continua sendo matéria para os mais elevados que ele. Que afinal, o espírito não é algo abstrato, é algo que existe, mas não é algo que a gente possa tocar por simplesmente, nem ver tranquilamente, a não ser que você seja médium vidente ou tenha outras capacidades que escapam aos nossos sentidos. Continuando o espírito. Para vós, minhas crianças, vou fazer uma comparação muito imperfeita, mas que, entretanto, vos poderá dar uma ideia da transformação que impropriamente chamais morte. Imaginar uma lagarta que vejo diariamente. Esgotado o tempo de sua existência nesse estado, ela se transforma em crisálida. Passa algum tempo nesse estado e depois, chegado o momento, se despoja de seu envoltório e dá origem a uma borboleta que voa. Ora, a lagarta, ao deixar a sua natureza grosseira, representa o homem que morre. A borboleta representa a alma que se eleva. A lagarta arrasta-se no chão. A borboleta voa para o céu. Mudou de matéria, mas ainda é material. Se a lagarta raciocinasse, não veria a borboleta. Entretanto, teria saído da carapaça apodrecida da crisálida. Assim, o corpo não pode ver a alma, mas a alma, envolta em matéria, tem consciência de sua existência, e o próprio materialista, por vezes, a sente interiormente. Então, seu orgulho o impede de concordar, e ele fica com sua ciência sem crença, sem se elevar até que, enfim, chegue a dúvida. Então, nem tudo está acabado, porque nele a luta é maior, mas é apenas uma questão de tempo, porque, meus amigos, não vos esqueçais, todos os filhos de Deus foram criados para a perfeição. Felizes os que não perdem tempo pelo caminho. A eternidade é feita de dois períodos.
o das provas, que poderia chamar de incubação, e da eclosão, ou da estada na vida verdadeira, de chamar de felicidade dos eventos. Então, o Espírito coloca primeiramente aqui a necessidade de entender que o Espírito é alguma coisa. E que, além disso, aqueles que seriam como a lagarta que se arrastam, materialistas que não entendem isso, em algum momento vai ter a dúvida, ué, existe ou não vida após a morte? É claro que as religiões, no geral, já trazem isso de alguma forma, mostrando que a morte não existe. Mas poucas têm provas tão palpáveis ou tão coisas tão fundamentadas com a própria doutrina espírita, ainda que tenhamos essas questões bastante pertinentes e voltadas para cada situação. E ainda tem essa outra coisa, né, que os espíritos colocam, que nós ainda estamos passando por períodos de provas e de expiações, que tem a ver com sofrimentos e dores pelas quais ainda temos que passar. Mas que, passado isso, nós teremos condições de progredir, evoluir, sem precisar sentir dor, sentir situações como essas pelas quais nós estamos passando neste momento. E a quinta e última sessão diz o seguinte: vejo com satisfação que começais a refletir nos avisos e conselhos que eu vos dou. Isso é importante porque, no geral, a gente lê e deixa para lá. Mas é importante que a gente analise e também comece a analisar olhando para nós. Continua o Espírito. Sei que para o atual desenvolvimento da vossa inteligência há simultaneamente muito assunto para reflexão. Devo, porém, aproveitar a ocasião para que se apresenta, pois em poucos dias esse meio não mais estará à minha disposição. E era necessário ferir a vossa imaginação, de maneira a vos sugerir o desejo de continuar as vossas sessões, até que algum de vós possa substituir o médium atual. Espero que estas poucas sessões, e sobre as quais vos incito a meditar demoradamente, tenham sido suficientes para despertar vossa atenção e o desejo de aprofundar mais esse vasto assunto de investigações. Isso é importante porque, quando a gente tem um horário certo, um dia certo, no geral, os espíritos também se organizam para ir ao nosso encontro. É como acontece numa aula, como acontece, por exemplo, neste momento, o programa que vai às 6:30 da manhã, mas é claro, tem outros momentos em que também temos esses contatos. E aí continua o Espírito. Tomai como regra jamais procurar satisfazer uma vã curiosidade, mas vos instruirdes e vos aperfeiçoardes. É inútil vos preocupardes com a diferença que possa existir entre o que vos ensinarei e o que sabeis ou julgais saber. Isso é importante. Até que ponto a gente já sabe, até que ponto que a gente intui, até que ponto que a gente pode estar tendo uma reflexão errônea. A melhor maneira é a gente conversar sempre. Nunca guardar para nós todas essas reflexões. E aí continua o Espírito. Cada vez que vos for dada uma instrução, perguntai-vos se é justa e se corresponde às exigências da consciência e da equidade. Quando a resposta for afirmativa, não vos inquieteis se está de acordo com o que vos tiver sido dito. O que vos importa isto? O importante é o justo, o consciencioso e o equitativo. Tudo quanto reúne as condições é de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é justo, consciencioso e proporciona essa equidade é divino. Obedecer a uma boa consciência, só fazer coisas úteis, evitar tudo quanto sem ser mal, não tem utilidade. Por favor, gente. Pois fazer algo de inútil é fazer o mal. Esse é um outro ponto. É preciso que a gente saiba se tudo que a gente está fazendo tem alguma utilidade. Outra coisa que ele coloca: evitar escandalizar, mesmo pelo vosso aperfeiçoamento. E isso também é um ponto importante. A gente tem que cobrar, a gente tem que falar, avisar, mas a gente também tem que saber como fazer isso. Podemos chamar a atenção sem provocar escândalos. Podemos chamar a atenção, especialmente de governantes, de outras pessoas, sem precisar colocar coisas desesperadas, porque a gente pode perder pela forma. Continuando aqui. Circunstâncias há em que a simples visão de nossa mudança pode produzir um efeito pernicioso. Assim, por exemplo, a luz do dia não poderia, sem perigo,
atingir de súbito os olhos de um homem encerrado num calabouço escuro. Então, o que o vosso progresso não seja vos entregue à investigação, senão, conforme eu vos aconselhar a sabedoria, aperfeiçoai-vos continuamente. Somente no devido tempo permitireis que isto seja visto. Aqueles para quem escrevo, este conselho compreendem, sem que eu tenha de ser mais explícito. Sua consciência lhes dirá. Coragem, pois, e perseverança. Estas são as únicas leis do sucesso. Com isso, a gente encerra a nossa exposição de hoje, agradecendo a presença de todo mundo, desejando um excelente dia, uma excelente semana. Quem puder dar um dia lá no Bom Dia dos 47 também, se ainda estiver assistindo ao vivo, ótimo. Se não, vamos nos informar, vamos procurar trabalhar. Fique com essas reflexões para que a gente possa produzir. Acompanhe sempre a programação do canal Paz e Bem, que passa aqui no nosso banner rotativo. E lembrando também uma outra coisa, nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, e nós temos vários outros programas que acontecem em outros estudos, em outras plataformas, especialmente no WhatsApp. Aqui temos 2 grupos de estudo. Um voltado para o livro Visão Espírita da Bíblia, de José Herculano Pires, em breve será um outro livro, e também um outro que estuda as obras de Kardec. Neste momento estamos estudando, que é o Espiritismo. Além disso, temos grupos de apoio emocional, de vibrações e preces, e temos também uma oportunidade de conversar sobre análise de conjuntura política em outros programas, como, por exemplo, o Geopolítica e Espiritismo, que em breve deverá retornar ao ar. Também temos o TikTok, também temos o Instagram, Twitter, e estamos nessas diversas modalidades também. Mas, nos grupos do WhatsApp, é que as discussões são mais profundas, especialmente desses temas. E todas as terças-feiras no canal do Sejus, no YouTube, também pelo Facebook, nós temos a live envolvendo o tema do livro Visão Espírita da Bíblia, atualmente, que será autolivro em breve também. E, é claro, fica o recado, que o Maurício pede para a gente colocar, da campanha que a gente tem da assinatura solidária ao canal Paz e Bem, para que a gente possa manter não somente este, como todos os outros programas, e, quiçá, ampliá-los, ampliar o nosso alcance, e chegar a outros patamares também. Então, para vocês, um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.